Marcão Varanda! Marcão Varanda! Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, um grande dia pra você nesta quarta-feira, dia 24 de julho de 2024. Sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vocês estão percebendo que hoje eu tô com Elias Cabrini Russo, a ilustre presença aqui no programa Redação Varanda, que já virou mania para o torcedor santista, né? O Giovanni Afonso estará comigo ao meio-dia no programa Santos Total e hoje o nosso bate-papo, a nossa resenha matinal será com o grande Elias Cabrini Russo. Claro que vamos falar sobre o Santos Futebol Clube, o Santos que volta a treinar nesta quarta-feira, visando a partida contra o CRB no próximo domingo, 18 horas e 30 minutos no estádio Rei Pelé. E olha, jogo importantíssimo para o Peixe, o Santos que se mantém líder da competição, né? Tivemos os jogos de ontem, rodada boa para o Santos Futebol Clube até aqui, né? Tivemos ali alguns empates, resultados interessantes para o Santos Futebol Clube. E é claro, meus amigos varandeiros, que se o Santos vencer a próxima partida, vai caminhando a passos largos para voltar à Série A do futebol brasileiro, lugar que o Santos nunca deveria ter saído. Vamos falar também sobre a nota oficial que o Santos emitiu no dia de ontem, falando sobre as dívidas que já foram pagas por Marcelo Teixeira e sua gestão. Vamos também falar sobre Billy Arce. A novela continua. Joaquim, muito próximo de assinar com o clube mexicano Tigres. Você vai saber o valor da negociação. E claro, né? Tudo sobre o Peixe aqui no Varanda Futebol Debate. Quero mandar um grande abraço para todos vocês que já estão no chat, comentando, participando. Esse é o nosso programa Redação Varanda desta quarta-feira. E sem mais delongas, vamos chamá-lo. Ah, que presença ilustre hoje, hein? Alô! Elias Russo, aquele que na veia corre sangue branco e preto. Muito bom dia, meu caro Elias Cabrini Russo. Como é bom ter você aqui no programa Redação Varanda. Tá tudo bem contigo, Elias? Tudo bem, Marcão. Muito bom dia. Um prazer estar aqui, né, pela primeira vez no Redação. Hoje o Giovanni tá com uma folguinha na parte da manhã aí, Marcão, mas que bom estar com você pela primeira vez aqui. Já tomei aquele cafezinho, comi um pãozinho com manteiga aqui. Pãozinho típico do paulista, aquele pãozinho na chapa, meu caro Elias Cabrini Russo. Típico do paulista, né, Marcão? Um pãozinho quentinho, com esse friozinho que tá essa manhã aqui em São Paulo. Mas que bom, um prazer estar com você de novo aqui, Marcão. Muita coisa pra gente discutir, né? Billy Arce, meu Deus, que novela. Teve uma rodada ontem aí também, né, Marcão? Vamos ver. O Santos continua na liderança, que é importante pra caramba. E vamos ver para a próxima rodada aí, um jogo difícil contra o CRB. Ontem o time teve uma folga que dessa vez acho que foi merecida, né, Marcão? Mas tá voltando para os treinos hoje, aí tem bastante coisa para a gente falar do nosso Peixe hoje. Sem dúvida, Elias, muita coisa para falarmos sobre o Santos. Russo, Santos líder do campeonato, e a Série B vai se desenhando daquela forma que já imaginávamos, né, Elias? O Santos vai caminhando a passos largos para voltar à Série A do futebol brasileiro. É claro que ainda temos, né, Russo? Mais 19, temos 21 rodadas ainda faltantes, né? Para o término da Série B do futebol brasileiro. Mas, Russo, dá para o torcedor santista estar confiante realmente que o Santos vai voltar, Russo? Essa preocupação que nós tivemos ali há cerca de 7, 8 rodadas atrás, foi algo pontual? O torcedor precisa estar confiante no retorno do Santos para a Série A do futebol brasileiro, Russo? Dá para confiar sim, Marcão. Acho que o Santos saiu dos trilhos ali naquelas 4 derrotas seguidas. Foi um momento que bateu uma incerteza no coração do torcedor santista, mas de lá para cá a gente viu, né, que o time voltou a pontuar, a jogar, não jogar tão bem, mas pelo menos tem conseguido as vitórias, conseguido pontos fora de casa, o que é importante pra caramba, né? E o que a gente está vendo dessa Série B, Marcão, é um nível muito baixo, então não tem como não acreditar que o Santos vai subir. O Carille disse, né, na coletiva de segunda-feira,
que de 64 pontos, ninguém deixou de subir. Então eu acredito que do jeito que tem nessa Série B, talvez até com menos pontos dá para o Santos conseguir a volta para a Série A no ano que vem. E aí sim, né, voltar a alegria do torcedor, disputar campeonatos mais fortes e para isso também montar um time mais forte, né, Marcão? Sem dúvida, Elias, sem dúvida, né? A gente percebe até com os jogos da rodada, né? Muitos empates, muitos times ali em cima tropeçando, né? Então fica evidente que o Santos Futebol Clube, se conseguir manter, né, esta regularidade que vem apresentando nas últimas rodadas, eu acho que o Santos vai chegar ali, provavelmente faltando 3, 4, 5 rodadas, já o Santos com uma vaga conquistada. É claro que ainda é cedo, é preciso trabalhar. Eu estou visualizando, Elias Cabrini Russo, um jogo muito difícil domingo. Né? Eu tenho falado sobre isso aqui naquela projeção. O Luxemburgo gostava de fazer muito isso, né? Eu sempre digo aqui, eu sou muito fã do Luxemburgo, né? Por mais que eu ache que o Luxemburgo, infelizmente, o momento dele como treinador já foi, mas o Luxemburgo gostava de mini-metas, né, Russo? Você lembra que ele gostava de fazer de 3 em 3 jogos, 4 em 4 jogos, fazer mini-metas ali durante uma competição. E nessa projeção dos 4 jogos que nós realizamos, Elias, você participou, eu coloquei que o Santos empataria com o Vila Nova, venceria o Curitiba e coloquei que o Santos perde domingo e que ganha do Sport, né? Aí aquele torcedor vai ficar, pô, Marcão, você tá pessimista. Não, eu vou torcer demais para ganhar. É que quando você vai fazer uma projeção, você precisa deixar o coração de lado, senão não tem porquê, né? Senão eu vou chegar aqui, os caras vão me perguntar, Marcão, e aí, quantos pontos o Santos vai fazer? Eu vou simplesmente multiplicar 38 vezes 3 e vou falar que o Santos vai ganhar todos os jogos e vai marcar todos os pontos. Aí não é projeção, né? Aí é emoção. Agora, eu acho que o jogo de domingo vai ser difícil, Elias. Algo me diz que não será um jogo fácil no estádio Rei Pelé. É claro que individualmente eu sou muito mais Santos, mas não sei não. Acho que vai ser um jogo complicadinho por lá, Russo. Eu concordo com você, Marcão. Nessa projeção que a gente fez aí, né? Nós fizemos, eu, você e o Santástico. Eu coloquei um empate, mas eu não descarto uma derrota, não. Apesar de que o Santos tem feito bons jogos fora de casa, né? Contra o Ceará, contra o Vila Nova. Acabou com o Vila Nova, um jogador a mais, acabou desperdiçando a oportunidade de fazer os 3 pontos e ganhar essa gordura que, no caso de uma derrota domingo contra o CRB, daria essa equilibrada. Mas o CRB é um time muito bem montado, né, Marcão? E vem nessa semana com uma disputa também aí de Copa do Brasil. É um time que vem... Não tem um elenco tão largo como tem o Santos também, apesar do Santos ter um time titular muito bom e nem tanta qualidade no resto do elenco. Mas o time do CRB também é isso. Tem um time titular razoável. Então acho que dá para pensar pelo menos no empate, né, em Alagoas, em Maceió, no domingo, e aí sim a gente conseguir trazer pelo menos um ponto de lá. Sem dúvida, Elias Cabrini Russo. E volto a dizer, né? A vitória seria espetacular, seria lindo. E um ponto importante, né? Volto a dizer, o Santos tem todas as condições de chegar lá e vencer a partida, né? O Santos é mais time do que o CRB. O Santos é mais time no papel. Em termos de tabela, o Santos hoje está melhor do que o CRB. O CRB que tem 2 jogos a menos, é importante destacar isso, né? O CRB tem 2 jogos a menos comparado ao Santos Futebol Clube, mas é um jogo muito interessante. No dia de hoje, Elias Russo, o Santos deve divulgar uma atualização sobre o Juliano. Existe já uma informação que o Juliano está fora da partida contra o CRB. Vamos ver se o Santos vai confirmar alguma lesão ou se vai de alguma forma ali colocar o tema como desgaste físico. O Santos que volta a treinar nesta quarta-feira, Russo, mas o Juliano fará muita falta, né, Russo? Agora, o Santos, claramente, Russo, precisa ir ao mercado buscar um meia, porque estamos vendo que o Juliano, em grande parte da temporada, esteve fora, né, Russo? E aí você fica nas mãos de Serginho, de Miguelito, de jogadores, ficamos nas mãos do Casares no Campeonato Paulista. Eu acho que está claro para todo mundo que uma das posições que o Santos precisa ir ao mercado buscar é um meia. Por que o Carille fecha o olho para essa realidade desde o Campeonato Paulista, Elias? Não dá para entender, né, Marcão? Ele até disse que se arrependeu da última janela, que poderia ter trazido mais jogadores, mas ele insiste com jogadores de beirada, que eu acho que o Santos não precisa. Para a Série B, o que tem aí dá para levar
até o final do campeonato, Marcão. Agora, no caso desse jogador de armação, esse camisa 10, entre aspas, né, que não tá, o Santos não está utilizando essa camisa, mas a gente só tem o Juliano ali, é um cara que fica muito tempo no departamento médico, é um cara que a gente viu na última partida, ele foi bem enquanto esteve em campo, mas também não tem feito boas partidas de forma geral, então precisa, é uma posição que está todo mundo vendo, que é uma carência muito grande do Santos. Ele falou na última coletiva, né, que tem essa possibilidade de colocar o Pituca por ali, o próprio Otero jogando pelo meio também, mas a gente não vê isso na teoria, mas na prática a gente não vê, né? Então uma posição que desde o começo do Campeonato Paulista acho que é muito carente, e o Santos tem que aproveitar essa janela e investir sim em um jogador para essa posição e também um centroavante, na minha opinião. Agora, folga merecida do Santos no dia de ontem, né? E o Santos que volta a treinar nesta quarta-feira. Agora, Russo, temos treinamento de quarta, o treinamento de quinta, treinamento de sexta. Sábado o Santos já deve treinar, né? Ali, não sei se no CT do CRB, ou não sei aonde o Santos vai realizar o treinamento. Mas a grande verdade, Russo, é que não dá para esperar muita mudança tática do Carille, não, né? Vai Serginho, 2 anos maravilhosos, né? Aliás, Serginho agora que é 150 minutos maravilhosos, Elias. Ele que jogou praticamente ali 75 minutos em cada partida. Acho que vamos de Serginho, né? Acho que essa decisão me parece que tá fácil de saber do treinador Fábio Carille. O Carille não é muito de mudar as peças, não, Elias. Pelo que a gente tem visto do Carille é isso, né, Marcão? A gente vai continuar vendo o Serginho no meio de campo ali. É um jogador que até melhorou um pouquinho na última partida, mas é muito pouco, né? A gente espera de um jogador de criação muito mais do que ele tem feito. E ainda com pouco tempo de treinamento nessa sequência que o Santos está fazendo, né? Nesses 3 últimos jogos, uma sequência com pouco tempo para treinar, se bem que eu acho que isso, às vezes, no time do Santos, o que a gente percebe é que é até melhor, né? Quando o Santos tem muito tempo para treinar, volta numa preguiça danada, mostrando um futebol muito abaixo do que a gente espera. E no jogo, né, no último jogo, a gente viu um time bastante aguerrido em campo, quase que os 90 minutos. Eu acho que em algum momento você tem que tirar o pé, porque corre bastante, acaba cansando também, mas o Curitiba deixou muito espaço ali, o Santos aproveitou bem, e agora mais um jogo praticamente sem treinar. Acho que o Santos pode se aproveitar disso também, né? Aproveitar o tempo que o time está junto, jogando junto aí e ganhando juntando um pouco mais o time, jogando mais equilibrado, porque treinamento a gente já viu que não adianta muito, né? É verdade, Elias. Meu caro Elias Cabrini Russo, o Santos está muito próximo de oficializar a venda do zagueiro Joaquim. 44 milhões de reais é o valor total da negociação. 8 milhões de dólares, 44,7 milhões de reais. Lembrando que 3 milhões de dólares, 16,7 milhões, né? O Santos vai abater da dívida que tem envolvendo Jefferson Soteldo, né? Portanto, é preciso deduzir 16,7 milhões de reais desse montante. Outros 30%, 5 milhões de dólares, 27,9 milhões de reais vão para o Cuiabá. Cuiabá, que possui 30% dos direitos econômicos do zagueiro Joaquim. E ainda o Santos tem uma dívida com o Cuiabá. Essa dívida tem um parcelamento de 9 milhões de reais, Elias Cabrini Russo. Portanto, a verdade dos fatos é que o Santos está vendendo o Joaquim para se livrar de dívidas, Elias. Tanto do Soteldo como do próprio Joaquim com o Cuiabá. Foi um ótimo negócio para o Cuiabá. O Cuiabá tá rindo à toa com essa negociação envolvendo Santos, Tigres e Joaquim. Elias. Marcão, infelizmente a gente vai perder um bom zagueiro, né? Mas a gente já sabia isso praticamente desde o começo da temporada. O próprio Marcelo Teixeira já falava nisso, o Carille também vem falando nas entrevistas dele. E eu acho que o Santos acaba ficando sem nada no bolso, mas como você falou, consegue se livrar das dívidas, pelo menos principalmente do Soteldo, que eu acho que é bom demais isso, Marcão, porque é um jogador que, se Deus quiser, vai ficar lá pelo Grêmio, não precisa voltar mais. Aí o Santos consegue colocar um dinheiro no caixa no começo da próxima temporada também, né? Se ele ficar lá no Grêmio. Então, pensando por esse lado, foi bom.
mas por outro lado você perde um zagueiro de boa qualidade, né, que vinha sendo titular do time do Santos a temporada inteira, e você vai ter que ir ao mercado em algum momento, né, porque você não tem uma peça de reposição. O Jair entrou, tá jogando bem, é um jogador que vai crescer bastante, mas com a possibilidade do Gil também ir embora, você fica com Basso e Alex Nascimento ali, que eu acho que são muito fracos também. Então o Santos se livra de umas dívidas, mas também acaba perdendo um jogador titular na equipe. Elias, o ponto aí sobre o zagueiro Joaquim é que era algo impossível, né? Improvável de manter o Joaquim no Brasil, né? Porque, veja, o Krasnodar, o ano passado, ofereceu esse mesmo montante. O Rueda optou por segurar o atleta, né? O Rueda e o CG. Você vai se lembrar disso, porque o Santos estava brigando. O Santos estava brigando contra o rebaixamento. E o Krasnodar, quando fez a proposta pelo Santos, sugeriu também o abatimento da dívida do Cueva, né? Que mais à frente acabou estourando. Também tivemos, no começo do ano, o Botafogo, do John Textor, fazendo uma proposta que até se falava muito ali numa ponte, né? Botafogo e Lyon. O Santos também não seguiu adiante com a proposta do Botafogo. E agora surgiu uma nova proposta. Ele teve sondagens também do Bahia, né? O Bahia chegou ali a especular o nome do Joaquim. Então, a cabeça do Joaquim, Elias Cabrini Russo, já não estava mais no Santos, né? A gente até falava muito sobre isso, que ele estava ali entre altos e baixos, tecnicamente perdeu um pouco. Então, quando o jogador quer sair, meu amigo, é difícil segurar, Elias. E aí você junta a questão de o Santos precisar de dinheiro. A gente tem repetido aqui, desde o começo do ano, que o Santos precisa de 70 milhões de reais em receita extraordinária, né, Russo? Para fechar o ano sem ser no vermelho. Tivemos agora a venda do Lucas Pires, né? O Lucas Pires que foi vendido para o futebol inglês. E agora essa venda também do Joaquim. Então é isso, não tinha muito o que fazer, Russo. A partir do momento que o Santos não tem competições de alto nível, premiações esportivas, não tem grandes parceiros, grandes patrocínios, porque o Santos hoje, por mais que tenha lá a Blaze, tenha o banco digital que entrou agora, tal, tá muito atrás, Russo, de Corinthians, de Palmeiras, de São Paulo, em termos de patrocínio. Então você precisa vender os seus ativos, não tem muito para onde correr. Então eu acho o seguinte, foi o negócio dos sonhos? Não foi, claramente não foi. O Santos queria 10 milhões de euros livres nas mãos, pelos 70% do Joaquim. Não conseguiu isso. Conseguiu muito menos do que isso. Agora, é aquilo que eu sempre digo, Elias. Você tem lá o seu carro, você tem a sua casa, tem um valor sentimental para você absurdo, o seu carro, a sua casa. Para você vale muito. Só que quando você coloca para vender, se o cara não pagar aquilo que você imagina que vale, ou você fica com ela, ou você cede e vende por um valor menor. Não é isso, Elias Cabrini Russo? E é justamente isso que aconteceu com o Joaquim, né? Por exemplo, você vai lá, você tem um ativo que para você é valioso, porque ali você já andou em todas as ruas de São Paulo, você se lembra de grandes momentos da tua vida, momentos familiares. Então, aquilo tem um valor sentimental para você absoluto, absurdo. Mas o mercado não vê assim. Aí você tem duas saídas ali. Ou você morre abraçado com esse bem, porque o mercado não paga aquilo que você acredita que vale, ou você cede e chega no meio termo. Eu acho que o Santos chegou no meio termo, Elias. Você disse bem, né, Marcão? Às vezes você tem um bem, você se apega, você sabe o quanto é importante para você, mas do outro lado, o mercado quer mais que você sofra mesmo ali para tirar o máximo de você, né? Desvalorizar ao máximo o seu produto. O mercado, infelizmente, é assim, né? É muito cruel, e é o que está acontecendo com o Santos. É um jogador que, se o Santos não tivesse tantos problemas com tantas dívidas, dava para vender, né, por um valor menor, esperar um pouco mais, de repente acabar a temporada desse ano aqui, na janela de janeiro, conseguir um valor menor. Mas infelizmente não tem jeito. Mas é um jogador que vai sair também, Marcão, como você falou, e não vai resolver o problema financeiro do Santos, né? Porque além de não ter os patrocínios que os outros times grandes têm, ainda tem a questão de não ter arrecadação, né? O Santos sofre muito com bilheteria,
muitos recursos já foram antecipados, inclusive a Abrax, né, que o contrato vai valer a partir de 2025, mas já está comprometido em antecipação de receitas de TV e tudo. Então o que tem é isso, é o Joaquim que tinha aí para dar uma remediada para fechar essa conta no final do ano e mais alguma coisa que vai entrar da Liga e é o que o Santos tem, né, Marcão? Porque não tem mais um jogador que você possa falar, pô, esse cara aqui vai vender, vai resolver o problema financeiro do Santos para fazer um planejamento financeiro também já em 2025, né? Então acaba perdendo um jogador titular de boa qualidade e vai ter que correr atrás do mercado, quem sabe com sorte trazer um outro bom zagueiro com valor menor ou igual ao que o Santos conseguiu com ele. Exato, ó, o Santos que não contratou ninguém ainda, hein, gente? O Santos está se livrando do Morelos, que está indo para o Atlético Nacional. O Santos está se livrando agora também... Se livrando é um termo forte. Acho que o Morelos vale o termo se livrar, né? Mas o Santos está vendendo agora o Joaquim. É mais um jogador que deixa o time. E o Santos não consegue ainda repor esses jogadores. O Alfredo Morelos vai precisar de uma reposição, até porque nós só temos o Julio Furti de centroavante de ofício. O William Bigode não é um centroavante de ofício, né? Ele é muito mais ali um falso 9, um segundo atacante. Temos também o Enzo Monteiro, que não é aproveitado. Me parece que está claro para todo mundo que o Carille não gostou do Enzo Monteiro. Eu acho que isso está claro para todos, né? Não adianta a gente ficar enfeitando aqui, arrumando palavras. O Carille não gostou do Enzo Monteiro, assim como ele não gosta também do Miguelito, né? Vamos falar a verdade. O Carille não aprovou o Miguelito. Ele coloca o Miguelito entre os relacionados muito mais a pedido do Marcelo Teixeira. Mas o Carille, por ele, o Miguelito não estava entre os relacionados. Acho que está muito claro isso para todo mundo. O último jogo foi uma prova disso. Se ele gostasse do Miguelito, ele colocaria o Miguelito no lugar do Juliano. Era o melhor jogo possível para o Miguelito jogar, não tinha contra o Curitiba. Aliás, o Curitiba que foi recebido ontem, Elias, no aeroporto, com muita pressão da torcida, Paulo Autuori, Elias Cabrini Russo, foi muito criticado, o bicho tá pegando lá, hein? E daqui a pouco o Paulo Autuori pede pra sair, né, Russo? O Paulo Autuori esse cara, eu vou falar uma coisa pra você, né? Futebol brasileiro é uma comédia, né? Esse Paulo Autuori tem um discurso lindo, maravilhoso, mas ele vive pulando de clube em clube. Uma hora ele fala que ele não vai ser mais treinador, aí ele vira gerente de futebol. Um mês depois, ele demite o treinador e assume o comando técnico. Esse Paulo Autuori, eu vou falar uma coisa pra você, estão pegando no pé dele lá em Curitiba, viu, Russo? Ele parece o Cuca, né, Marcão? Nunca consegue cumprir um compromisso, um contrato até o final. Mas realmente o torcedor do Curitiba tem que ficar preocupado mesmo, né? Porque o time tá caindo bastante na tabela aí. A gente viu nesse jogo na Vila Belmiro um time bastante fraco, né? Que precisa de contratar, sem dúvida alguma. E é SAF, né? Só que lá me parece que é o Roberto Justus, né? Um dos sócios da SAF. É um grupo que tem o Justus também, né? Então, e ele não tem investido tanto no futebol, né, Marcão? Não sei o que ele pensa, se nessa janela vão se movimentar aí também para fazer com que o Curitiba volte a subir para o ano que vem. Mas realmente o torcedor fica preocupado porque o futebol do Curitiba é muito ruim, né? É um time muito fraco e se não fizer as contratações, corre risco até de brigar lá embaixo, né, Marcão? E de correr o risco de cair para uma Série C. Um time de tanta tradição como é o Curitiba, que já foi campeão brasileiro da Série A, seria muito ruim, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o Curitiba, todo mundo apostava que o Curitiba estivesse ali entre os 4 primeiros, né? Curitiba, grande decepção até aqui. Ceará, grande decepção até aqui. É aquilo que a gente vem... Goiás, né? É aquilo que a gente vem falando, né? Se você olhar seriamente a Série B, tá difícil encontrar outros 3 clubes para subir. Quem é que vai subir? Ninguém quer subir. Só o Santos mesmo, que mesmo não jogando esse grande futebol, jogou bem na última partida, é verdade. Só o Santos que tem mostrado que realmente está preparado para subir. Porque os demais, olha, que coisa, hein? Estamos falando aí já da 17ª rodada.
Estamos na penúltima rodada, no final de semana começa a penúltima rodada do primeiro turno. Então já passou metade do campeonato e claramente esses times que têm camisa, como Ceará, Curitiba, Sport, Goiás, eles ainda não mostraram potencial e competência para subir, né? E aí pode ser que acabe sobrando uma vaga para um Vila Nova, para um próprio Mirassol, para um Novo Horizontino, né? Exato, que são clubes ali de um poderio financeiro até menor, mas talvez com uma competência ali na gestão do futebol maior do que esses grandes com camisa que parece que não planejaram bem a Série B do futebol brasileiro. Ó, tem muita gente chegando, falando do Joaquim, o Santos deve anunciar nas próximas horas. Fica complicado nessa história de quando vai acontecer o anúncio, porque depende muito de questões burocráticas, né? Mas as informações é que o Joaquim já está vendido para o Tigres do México, portanto, Joaquim vendido. Agora vamos falar sobre o Billy Arce aqui no Varanda Futebol Debate nesta quarta-feira. Deixa eu mandar um grande abraço para toda a galera que está curtindo o Varanda no chat. Já deixou seu like? Não? Ah, meu amigo varandeiro, deixa seu like aí, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate e agradecer aos quase 122 mil inscritos do Varanda Futebol Debate pelo carinho com o canal Varanda Futebol Debate, a varanda que mais cresce no Brasil. Elias, vamos falar um pouquinho sobre o Billy Arce. Elias Cabrini Russo, jogador de 26 anos, segue no Brasil, hein? Ele segue em Santos, aguarda a definição. Billy Arce quer jogar no Santos Futebol Clube, mas o Santos está com medo, Elias. O Santos foi notificado pelo Once Caldas, clube colombiano, e claro que aguarda a comunicação, né, do clube colombiano sobre o contrato do jogador Billy Arce. As informações que chegam do futebol colombiano é que o Once Caldas tem contratualmente uma possibilidade de renovação automática com o jogador Billy Arce e vai exercer esta condição. Portanto, o jogador estaria sob contrato, Russo. E caso o Santos queira o Billy Arce, teria que negociar diretamente com o clube colombiano. E aí, meu amigo, isso faria com que o Santos desistisse da negociação, Russo. O Santos entende que não vale a pena pagar nenhum valor pelo jogador equatoriano e aceitou as condições da negociação que foi realizada com o Billy Arce justamente por ter a ciência, né, que o jogador estava livre no mercado. E agora tudo muda de uma hora para outra. Impressionante. Que coisa, hein, Russo? Muita gente aí envolvida na história e muita enrolação, principalmente por parte dos procuradores do jogador, Elias. Marcão, tem sido difícil o Santos negociar com o mercado sul-americano, né? A gente tem visto isso já há algum tempo. A impressão que eu tenho com essa questão do Once Caldas, que é mais ou menos o mesmo caso do Caio Jorge com o Cruzeiro, que o Santos procurou um jeito ali de ganhar algum dinheiro, mas aí viu que o contrato foi mal feito, né? Que não tinha direito a nada. E eu tenho a impressão que o Once Caldas também é isso, né, Marcão? Porque o jogador claramente não quer ficar por lá. Então o Once Caldas vai insistir nessa cláusula que tem direito a renovação automática, em modo de dizer, né? Mas continuar com o jogador, acho que mais fazendo uma pressão para ver se consegue algum dinheiro do Santos também, porque eu não acredito que ele vai ficar por lá. Se não vier para o Santos, também não acredito que ele vai ficar no Once Caldas. Mas tem tido tantas situações com o Santos nesse sentido, né? Que deixa a gente preocupado, porque de repente um jogador chega aí e no meio de uma competição você acaba tendo problemas, ter que devolver o jogador, pagar um valor alto e até correr risco de transfer ban também. Então tomara que realmente não dê certo, Marcão. Um jogador que eu acho que não vai agregar muita coisa dentro de campo e pode trazer um problema mais sério mais para frente. Então eu sinceramente estou torcendo para que dê errado aí, que ele volte para lá mesmo, que nem fique no Santos. Ele seria um reserva de luxo, né? O jogador seria um reserva de luxo do Guilherme. O Carly disse ali na entrevista tal, que quer ver e conversar com o Billy Arce para saber onde ele se encaixa melhor. Mas fato é que o Billy Arce é um jogador que atua pelo lado esquerdo, né? É por ali que ele se sente mais à vontade e claramente chegando ao Santos Futebol Clube vai jogar do lado esquerdo. Vamos aguardar. Vamos ver se realmente contratualmente o clube colombiano está respaldado. Se tiver respaldado,
eu acho que dificilmente o Biliarsi vai jogar no Santos, né? O Santos não vai pagar nenhuma quantia ao clube colombiano para ter o Biliarsi. Essa negociação, ela não foi fruto de um trabalho de scout, ela não foi fruto de uma indicação do Carille inicial. Ela parte de uma indicação de empresários para o Santos. O Santos avalia o nome do Biliarsi e fala, ok, é um nome que me interessa. Está na minha mesa? Ele está livre no mercado? Então eu quero. Só que não era verdade. O Biliarsi tem vínculo com o clube colombiano. Então, eu acho que só pela falta de transparência das pessoas que estão ligadas ao Biliarsi, eu já sairia do negócio. Primeiro que é um jogador problemático, já teve problemas no extracampo, os números dele são ruins, e aí você tem, atrelado a tudo isso, também a questão da falta de transparência. Elias, tem um negócio que é o seguinte, aquilo que começa errado termina errado, Elias. Então, os sinais já foram dados. Então tá na hora do Santos sair do negócio e vida que segue pro Biliarsi, que ele seja feliz lá no Once Caldas, time que ele atuou na última temporada. Vamos dar um recado legal pra você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate? Vamos falar da Voltsman? Voltsman! Traz aquele recado legal. Olha, o Elias tá voando. Olha o sorriso estampado no rosto do Elias. O homem tá no primeiro patamar. Tá voando. E claro que a Voltsman pode fazer você também mudar de patamar ou se manter no topo, hein? Se liga aí neste recado aqui no Varanda Futebol Debate. Voltsman, aqui no Varanda. Alô, varandeiros! Para você que gosta daquela frase, resultado ou seu dinheiro de volta, essa notícia é para você. Você sente que seu atacante não está entrando com aquela vontade no campo da vida sexual? Já faz tempo que é só bola fora e não acerta mais os cruzamentos? Chegou a hora de você voltar a ser aquele monstro sagrado na cama. Você sabia que no Brasil, cerca de 16 milhões de homens sofrem com disfunção erétil? A Voltsman traz os melhores e mais modernos tratamentos contra a perda do apetite sexual, disfunção erétil e ejaculação precoce. Basta ligar agora no 0800 018 0046. Vou repetir, 0800 018 0046 e conversar com um dos especialistas de plantão. Você vai receber um tratamento personalizado e completamente sigiloso, pensando exclusivamente em você. E você que ainda marca gol, mas sente que não é mais o artilheiro do campeonato e acha que o seu desempenho pode melhorar, a Voltsman também pode te colocar em outro patamar, viu? Ligue agora no 0800 018 0046. Repetindo, 0800 018 0046. Você pode melhorar ainda mais o seu desempenho sexual. A Voltsman já contribuiu com mais de 15 mil homens a voltarem à vida sexual ativa, ou seja, voltaram a ser o camisa 10 e não brigaram mais pelo rebaixamento na hora H. E olha, a promoção para os ouvintes do Varanda, os 50 primeiros que ligarem agora no 0800 018 0046, vou repetir, 0800 018 0046, ganham 50% de desconto. E olha, uma camisa retrô do Santos. Olha que loucura! Uma camisa retrô do Santos, 50% de desconto e ainda uma camisa retrô do Santos. E se você não sentir melhora, a Voltsman devolve o seu dinheiro. Não perca tempo, ligue agora 0800 018 0046, 0800 018 0046. Lembrando que esse número também é o WhatsApp. Então chame agora a equipe da Voltsman e volte a vestir a camisa 10 e levantar o caneco. Voltsman, saúde sexual resolvida ou seu dinheiro de volta, meu amigo varandeiro. Tá aí, meu amigo varandeiro. Tá aí, meu amigo varandeiro. Voltsman, aqui na varanda mais famosa do Brasil. Que maravilha. Voltsman, parceira do canal Varanda Futebol Debate pra você. Ô Russo, o Santos emitiu uma nota no dia de ontem, né? Na terça-feira, falando sobre pagamento de dívidas, hein, Elias Cabrini Russo? Uma nota bem grande
que começa da seguinte forma: Santos paga dívidas de 90 milhões, hein? Olha aí o Marcelo Teixeira imitando Andrés Rueda, né? O Rueda que gostava de realmente divulgar pagamento de contas, né? Ele não falava os gastos, mas ele adorava falar que pagava muita conta. Nunca batia as contas do presidente anterior, Andrés Rueda. Espero que o Marcelo Teixeira não siga o mesmo caminho. Nessa nota, Elias Cabrini Russo, o Santos sinaliza ter pago 90 milhões de dívidas de gestões anteriores, fala que quitou 34 milhões de reais de transferban, diz também aqui, meu caro Elias Cabrini Russo, que ainda quitou 28 milhões de reais aproximadamente envolvendo direitos econômicos de vários jogadores, como Jean Lucas, Carabarral, Dodô, João Lucas, Joaquim, Zanocelo. Isso envolve 28 milhões de reais e também empréstimos, Elias Cabrini Russo, no montante de 8 milhões de reais e ainda existem saldos a serem pagos. E também o Santos traz que também tiveram ações judiciais implicando no pagamento de mais de 8 milhões e 800 mil reais, além de quase 11 milhões de reais envolvendo folha de pagamento e direitos de imagem. O Santos ainda sinaliza que o prejuízo foi muito grande por estar fora de competições como Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, herança da gestão Andrés Rueda. A nota também menciona que o clube contratou 15 jogadores sem nenhum custo e investimento em aquisições de direitos federativos no começo do ano e confirma que apenas 3 jogadores foram contratados em definitivo, como Rainer, Rodrigo Ferreira e o meia Patrick, que foram aquisições que de alguma forma, né, fizeram com que o clube tivesse algum investimento inicial. Tá aí a nota do Santos, Elias. Muitos boletos estão sendo pagos pela gestão Marcelo Teixeira. Isso te lembra alguma coisa, Elias? Te lembra algo, Elias? Ah, Marcão, lembra, né? O pagador de boletos aí. Mas realmente, né? Essas coisas vêm acontecendo. O Marcelo Teixeira divulga isso, mas desde da última gestão dele também, a gente sabe que teve dívidas, a conta não foi fechada também por ele ali. Então é muita coisa que vem de muito tempo, né? Muita gente ruim administrando o clube, fazendo coisas erradas, muita incompetência. Não sei se teve má fé também em algum momento em alguns desses diretores, mas a gente vê algumas situações, né, gastando dinheiro com jogadores que não estão no clube, como o Zanocelo, por exemplo, sabe, jogadores que custaram um valor muito alto para o Santos e não jogaram, não vestiram a camisa. Então, cara, tem que tomar esse cuidado. E 90 milhões, cara, olha o quanto o Santos deixa de investir no futebol, não só no futebol, né, mas principalmente poderia investir esse dinheiro no futebol, já pensando em uma Série A do ano que vem, mas o time completamente desorganizado financeiramente e ainda tem que pagar essas dívidas, tem que buscar algum recurso em algum lugar, né, Marcão? E esse dinheiro não vem de graça, você vai ter que pagar um juros, tem que pagar algumas parcelas mais para frente e vai virando uma bola de neve, vai comprometendo as próximas temporadas do clube também, mesmo voltando para a Série A no ano que vem, deve aumentar patrocínio, começa a entrar um pouco mais dinheiro em caixa, mas um rombo desse na conta para um time que está na Série B é lamentável e a gente não vê ninguém sendo cobrado por isso, né? O ponto é o seguinte, né? Quando o Marcelo, a nota, aliás, né? Claro que teve a aprovação do Marcelo, quando a nota diz, né, que são dívidas de gestões anteriores, você pode entender que tem algo também relacionado à gestão atual, né? A gestão atual que eu digo é o seguinte, ao presidente Marcelo Teixeira, que presidiu o Santos dos anos de 2000 a 2009, né? Então, assim, nada foi criado de uma hora para outra. É claro que tem responsabilidade do próprio Marcelo, tem Laor, tem Odílio. Aí tivemos, depois do Odílio, o Modesto, depois do Modesto o Pérez, depois do Pérez tivemos o Rueda. Esse, na minha opinião, foi o pior, né? Porque todos contraíram dívidas, né? E no futebol brasileiro, a gente sabe que o futebol é deficitário. Isso o Rueda falava, ele tinha razão, né? Ele dizia que, por mais que ele fizesse ali algo correto, ele teria um prejuízo mensal de R$1 milhão.
Rueda chegou a dar uma declaração sobre isso na gestão dele. E é verdade, o futebol brasileiro, ele é deficitário. O Flamengo, com toda certeza ali, ele trabalha de forma deficitária, em algum momento faz uma venda grande e aí consegue ali, né, de alguma forma sobreviver. O Palmeiras também, não acha que o Palmeiras é um mar de rosas, né? Também deve ser deficitário em algum momento, aí encaixa uma venda como encaixou agora. Por que o Palmeiras vendeu 2, 3 garotos agora? Para justamente colocar dinheiro em caixa, né? O Palmeiras não vendeu os jogadores porque precisava vender, por qualquer outra questão, não. Vendeu porque tinha que colocar dinheiro em caixa, porque os investimentos nos últimos anos do Palmeiras foram altíssimos. Então, o futebol brasileiro, infelizmente, é isso. Se você não fizer vendas, se você não criar alternativas de aumentar a sua receita, você vai ter dificuldades. E o Santos tem uma diferença para outros clubes como Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, que é justamente a falta de bilheteria. Esses clubes têm bilheterias altíssimas, que conseguem ali durante o mês arrecadar muito, né? Por exemplo, o São Paulo está arrecadando 3,5 milhões em média por partida. Se você colocar isso, Elias Cabrini Russo, numa conta de 4 jogos por mês, como mandante, estamos falando ali de 14, 15 milhões de reais que o São Paulo arrecada por mês só do Morumbi, sem contar shows. É claro que você vai ter que tirar impostos, você vai ter que tirar ali toda a parte da manutenção do estádio e tal. Vai sobrar 10 milhões. O São Paulo já sai na frente do Santos em 10 milhões de reais, né? E aí você olha, o patrocínio de camisa do São Paulo é muito maior que o do Santos. Então, o Santos vai precisar buscar alternativas e não ficar dependendo somente de venda de jogador. Porque se depender somente de venda de jogador, essa conta vai empatar, Elias. E o Santos não vai conseguir montar times competitivos. Aí que entra, quem sabe, o pai do Neymar, né? Para trazer um belo parceiro para o Santos. Muita gente está postando as fichas no Neymar pai. Você acredita que vai sair alguma coisa dali, Elias Cabrini Russo? Ou o Neymar pai vai trazer muito mais Serginhos para o Santos do que realmente bons parceiros? Ah, Marcão, eu não acredito em boas coisas não com relação ao pai do Neymar. É um cara que ele é profissional também, ele sempre visa o dinheiro. Esse negócio de dizer que ama o clube, porque o filho ama o clube, eu acho que isso aí é muito bobagem. A hora que a questão financeira bate, sempre fala mais alto. Então, eu não acredito. Basta ver o jogador que ele trouxe aí para o Santos, né? Que intermediou aí, que é o Serginho, um jogador muito fraco. Como foi dito lá, é mais um parça do Neymar. Então eu não acredito não, Marcão. É o que você falou, o Santos depende muito de venda de jogadores, só que você começa a vender jogador e você não tem dinheiro para investir na base, isso vai ficando cada vez mais escasso, né? O produto que sempre foi uma marca maior do Santos, formar jogadores. Hoje a gente vai vendo, né, o CT dos meninos da Vila ficando sucateado, você não consegue descobrir um raio, como foi o último, o Rodrigo aí, né, que passou pelo CT da Vila Belmiro ali, dos meninos da Vila. Então preocupa demais, se não tiver alguém com austeridade, que seja realmente bom administrador e conhecedor de futebol, o Santos vai cada vez se apequenar mais, e me preocupa demais isso. Depender de um empresário como o pai do Neymar aí, pode ser o fim do Santos, Marcão. De repente vira uma SAF, o cara toma conta do clube e o torcedor é que vai sofrer mais para frente. O ponto é o seguinte, né? Como que um clube do tamanho do Santos, Elias, sobrevive com 12 mil torcedores de média e uma renda de 550 mil por jogo? Não vai, né? Dos 550 mil, sobram para o Santos Futebol Clube 150 mil, 200 mil reais. Não vai, né? Não vai. Então, da mesma forma que o São Paulo tem lá 10 milhões de reais livres por mês só de bilheteria, só de arrecadação, o Santos tem 10% disso. O Santos tem 1 milhão de reais. E contando os mesmos 4 jogos e a mesma média que o Santos recebe ali, já deduzindo impostos, já deduzindo a questão de manutenção da Vila Belmiro. Enfim, é uma diferença astronômica, e eu falando só de bilheteria. Se você colocar na conta direitos de transmissão, patrocínio master, venda de camisas, você vai chegar a um número muito maior. Por isso que eu estou falando, o Santos precisa se movimentar, criar alternativas, parar de pensar pequeno e entender, olha,
a diferença tá grande para os demais clubes, né? Então, o mesmo que a gente dizia lá na gestão Rueda, e eu acho sinceramente que a gestão Marcelo Teixeira, muitas vezes eu digo aqui, até como forma de crítica e construtiva, né? Que a gestão Marcelo Teixeira às vezes parece a gestão Rueda. O Rueda foi muito pior que o Marcelo. Acho que o Marcelo é muito melhor em termos de gestão do que o Rueda, né? É incomparável. Só que algumas coisas é preciso ter velocidade. Nós passamos na Vila Belmiro, Elias, nós passamos no CT Pelé, por exemplo, a questão do muro lá. E aí? O Marcelo postou uma foto lá do muro sendo reformado. Passamos lá na segunda-feira. O que será que vai acontecer? Só estão lá rebocando, vão tirar o grosso. Então, falta um pouco mais de projetos para o Santos Futebol Clube, não é isso, Russo? Marcão, eu vejo quanto isso desgasta a imagem do clube também, né? A gente tem o CT Rei Pelé na entrada da cidade praticamente ali, seria um cartão postal e, sabe, o patrocinador quer investir ali também, como o ex-presidente disse, quer colocar um painel eletrônico ali, a gente não vê nada disso. E para começar, Marcão, a gente vê essa mudança dos clubes, né, dos 3 rivais aqui da capital, começou justamente com essa mudança, já com uma arena, construindo uma arena, no caso do Morumbi, foi feito um retrofit ali, você vê que é um estádio antigo, mas foi remodelado, foi modernizado, então a gente que está sempre ali trabalhando, vê o quanto é um estádio gostoso de assistir jogo, confortável para o torcedor também. Então acho que a volta do Santos, a reconstrução do Santos passa muito pela construção da arena, né? E é uma coisa que a gente está ouvindo, já vai para a terceira gestão aí, a gente não vê, como você disse ontem no Alô Varandeiros, né? O Marcelo Teixeira disse que esse ano a Vila sairia do papel, mas a gente já está entrando no mês de agosto e eu não acredito, acho que nem o torcedor do Santos acredita que isso realmente vai acontecer, de pelo menos iniciar a ser assinado esse contrato com a W Torre, para o torcedor imaginar um Santos grande, com um estádio novo, moderno e confortável para o torcedor. É verdade, tá aí o Elias Cabrini Russo, redação Varanda pra você. Nesta manhã de quarta-feira, só da Varanda Futebol Debate. Agora a gente tá falando sobre contratações, Elias. Crescem os rumores, né, que o Santos estaria tentando contratar um jogador europeu, Elias Cabrini Russo. Ih, mamãe! Que será que vem aí, hein, Russo? Meu Deus do céu. Que será que vem aí, hein? Será que vem o Drogba, hein? Qual que é o Corinthians, aquele que o Corinthians estava tentando trazer agora, Elias, que me fugiu o nome? O italiano também me fugiu, o italiano... O italiano, bom, enfim. O Balotelli. Será que é o Balotelli, Elias Cabrini Russo, que vem aí? Agora, Russo, dá medo, né? Dá medo desse tipo de contratação. Agora, um ponto importante, Russo, precisa sair um pouco da mesmice também, né? A gente, é claro que tem medo pelo histórico do Santos, né? O Santos normalmente quando vai tentar fazer algo diferente, normalmente não é o melhor, mas ao mesmo tempo, Elias, é algo que a gente precisa começar a ver como algo interessante, né? Porque, veja, fica muito preso os clubes brasileiros aos jogadores argentinos, aos jogadores uruguaios, aos jogadores sul-americanos. Ninguém explora o futebol europeu, né, Russo? E parece que você tem possibilidades, você tem alternativas. Por mais que o euro seja uma moeda muito superior ao nosso real, a gente sabe das dificuldades, mas veja, clubes como Palmeiras, como Flamengo, como São Paulo, têm altas folhas de pagamento, conseguem ser competitivos. É claro que é mais difícil trazer um europeu do que trazer um sul-americano, mas não custa tentar, né, Russo? Numa dessa, encaixa algo legal e também você acaba, de alguma forma, fazendo um projeto esportivo que possa pagar esse tipo de investimento, Elias. Marcão, só não pode fazer como o Corinthians fez lá, trazendo o Casim, o Vasco agora trazendo o Payet, que é um jogador que tem qualidade, mas ele tem entrado pouco em campo também, né? Então você tem que saber trazer um jogador em condições de jogar, não adianta você investir num jogador com nome apenas e chegar aqui o cara só querer passear pela cidade,
não querer treinar, não vai te trazer resultado dentro de campo. Mas além do mercado europeu, Marcão, acho que o mercado africano também tem muitos jogadores, principalmente atacantes. A gente vê o Milan sempre indo atrás, os times da Inglaterra sempre tem algum nigeriano, algum, sei lá, camaronês, algum jogador que aparece bem, é jogador que você talvez não tenha um custo tão alto. Então tem que buscar outros mercados, outras alternativas, porque o mundo globalizado de hoje a gente vê muita gente de qualidade, né? A facilidade para trazer, para o jogador se adaptar também. Então não adianta ficar só trazendo um jogador refúgio da América Latina, porque os exemplos que o Santos tem tido ultimamente são péssimos, né, Marcão? Talvez o último jogador estrangeiro que eu lembro que o Santos trouxe, que deu um resultado que a gente lembra com um pouco de saudades, acho que é o Pato Sanches, né? De lá para cá, não me lembro de um jogador que realmente veio, vestiu a camisa e deixou saudades quando foi embora. Vamos aguardar, né? Quais são os nomes que o Santos está trabalhando lá no mercado europeu. Acho que a criatividade é importante, eu cobro muito isso, não só do futebol europeu, né? Por que o Santos não consegue trazer jogadores, por exemplo, do mercado asiático, né? O futebol inglês leva, né? E jogadores, é claro, volto a dizer, não é simples assim, mas você precisa, através de scout, também buscar jogadores e alternativas em mercados como o mercado asiático, o mercado africano. Você tem, por exemplo, lá o Canadá fez agora uma Copa América até decente. Será que não tem ninguém lá no Canadá que você possa trazer? Nenhum jogador do futebol, por exemplo, da MLS, que possa servir para o Santos? Não tem nenhuma oportunidade? Eu sei, o cara recebe em dólar, talvez seja mais interessante para ele, mas futebol, às vezes, eu acho que a gente tem uma arrogância muito grande no futebol brasileiro de achar que só os nossos jogadores prestam, né? Que não tem ninguém no mundo que possa realmente ter jogadores de qualidade. E eu acho que o futebol está mostrando justamente o inverso. Né? Marcão. Veja, por exemplo, a Costa Rica, né? A Costa Rica, recentemente, colocou um goleiro no Real Madrid, né? E entre outros jogadores que se destacaram de mercados intermediários, Elias Russo, no futebol inglês, vários jogadores se destacaram do futebol do mercado intermediário. Futebol francês também é muito bom em fazer isso. Então eu acho que falta um pouquinho de criatividade e, mais do que isso, departamento de scout que funcione, Elias. Para mim, é muita propaganda de scout, mas o scout aqui no futebol brasileiro não existe. Vídeo caso Biliarce, que não é de scout, é coisa de empresário. Você lembrou bem, né, Marcão? Tem o mercado da América Central ali também, né? Como você falou, da Costa Rica, sempre aparece algum bom jogador. E eu tava lembrando aqui, Marcão, você falou do mercado asiático, tinha o Honda, né, que jogou na Itália, foi muito bem pra lá, acho que no Milan, e acabou passando pelo Botafogo, acabou indo embora, porque aquele time do Botafogo também, sabe, não tinha a menor condição, mas é um jogador outro que você vai pensando ali, você traz pra cá. O Santos já teve exemplo do Cazu, que não foi um cara brilhante, mas é um cara que tinha uma vontade danada, e esse sim, deixou saudade pro torcedor santista, que é um cara que jogava um futebol diferente ali. Então acho que você olhar para outros mercados que você não precisa gastar tanto dinheiro, né, como na Europa, que a gente sabe que ali o futebol é muito inflacionado, mas tem tantas outras ligas aí, mas ninguém vai atrás, né, fica esperando alguém explorar primeiro para depois encarar. E o Santos acho que poderia fazer isso, né? Aproveitar, já que o Paulo Brax está por aí, e colocar alguém também para observar esses mercados. Sem dúvida, meu caro Elias Cabrini Russo. Provável escalação do Santos para a partida do próximo domingo. É claro que o Santos deve confirmar ainda hoje, né? Em nota oficial, o caso envolvendo o Juliano. Existe ali uma preocupação muito grande de lesão muscular. O Santos, que folgou na terça-feira, volta a treinar no dia de hoje. Mas Juliano muito dificilmente estará em campo na partida contra o CRB. Com isso, Serginho deverá ser a grande novidade do time comandado por Fábio Carelli. Gabriel Brazão no gol, Sherman pela direita, Gil e Jair na zaga, e do lado esquerdo teremos Gonzalo Escobar, o Pablito. No meio-campo, João Schmidt, Diego Pituca e Serginho. Na frente, Otero, Guilherme e Julio Furt. É assim que o Santos deve entrar em campo no próximo domingo, no estádio Rei Pelé, a partir das 18h30. Deveremos ter um grande público no estádio Rei Pelé. E olha, nenhum palco é melhor para o Santos jogar, Elias, do que no estádio com o nome do grande
rei do futebol e o maior de todos os tempos e claramente o maior do Santos, né, Elias Russo? Pelé. Exatamente, né, Marcão? Um estádio onde tem essa mística, né? Com o nome do Rei Pelé e para o Santos seria importante pra caramba. Mas apesar de toda essa dificuldade, o desfalque de meio de campo ali, eu acho que dá para o Santos fazer um bom jogo e conseguir um pontinho pelo menos lá em Alagoas, Marcão. E a gente conseguir pelo menos manter a liderança por mais uma ou duas rodadas e depois tem um jogo contra o Sport em casa, que eu acho que dá para ganhar também. Aí começam outras dificuldades de viajar contra o Paysandu, mas enfim, o importante é o Santos conseguir pelo menos um ponto lá em Alagoas e voltar para casa um pouco mais tranquilo, porque é uma viagem longa também, né? Depois tem um jogo em casa contra o Sport aí, que acho que vai ser um pouco mais tranquilo. Agora, o Elvis da Ponte Preta, que o senhor tanto critica, Elias Cabrini Russo, mas que golaço que ele fez ontem contra o Vila Nova, hein, Elias? Eu quero saber se o senhor continua criticando o Elvis. O Elvis fez aquele golaço ontem contra o Vila Nova, Elias. No ângulo, uma pancada, um tirambaço. O senhor continua criticando o Elvis? Falando que ele tá fora de forma? Eu quero ver. Fala agora, Elias Cabrini Russo. Fala agora. Fora de forma, eu disse que ele tá fora de forma. O cara tá redondinho, barriga tanquinho. Mas é uma pena, né? A gente vê um jogador da qualidade dele, um cara que poderia estar num time de Série A, num time grande, mas realmente tem uma qualidade incrível, né, Marcão? Uma pena que às vezes a gente brinca, mas é um problema, às vezes, que é difícil o cara contornar, como era o Walter lá, né? Um centroavante de tanta qualidade, mas não conseguia manter a forma física. É uma pena que jogadores como ele acabam tendo que jogar em times de menor expressão justamente por isso, né? Mas ele tá igualzinho o Elvis mesmo quando estava no fim da carreira lá, o roqueiro, né, Marcão? É verdade. Mas o Elvis é daqueles jogadores, né, que a gente bate o olho e você vê qualidade, potencial, mas é um cara que não se cuida, né? E não dá para entender. O caso do Valtinho, né? Aquele Valtinho que revelado pelo Inter, que chegou inclusive a jogar nas categorias de base da seleção brasileira, depois passou pelo Goiás e tal. O jogador, todo mundo que jogou com ele sabia que era um jogador diferente, só que o cara tinha problemas de peso, problemas de balança. O caso do Patrick, né? O Patrick, jogador do Santos, é um jogador que, pelo menos há 3 clubes pra cá, né? Ele teve problemas de peso no Internacional, teve problemas de peso no São Paulo, teve problemas de peso no Atlético Mineiro e tem problemas de peso no Santos. E veja, é incontestável que o Patrick sabe jogar. O Patrick sabe jogar bola. Tem um toque refinado, né, Tem um Marcão? toque refinado, Elias. É diferente o caso, eu sempre comparo aqui o caso do Patrick com o caso do Morelos. O Morelos é fraco, o Morelos é ruim. O Morelos foi uma enganação. O caso do Patrick, o Patrick sabe jogar. Só que o problema é que o futebol de hoje, meu amigo, se você não tiver bem condicionado, se você não tiver legal, você não joga. O caso do Ganso é um caso atípico, né? O Ganso é um jogador extra classe, é um jogador diferenciado tecnicamente, que ali os treinadores fazem algo para o Ganso se encaixar. Mas em condições normais, o Ganso também não joga. O Ganso joga aqui no futebol brasileiro porque todo mundo conhece o Ganso. Se o Ganso for para qualquer lugar aí, ele não joga. Porque ninguém vai fazer um esquema somente para um jogador. Então o caso desses jogadores que eu citei, Patrick, o Ganso não é problema de peso, né? O Ganso é outra questão, um jogador que já é lento por natureza e depois das lesões ficou ainda mais lento. Mas o caso do Patrick e do Elvis, da Ponte Preta, que fez um golaço no jogo de ontem, chama muita atenção, né? Porque os caras não conseguem entrar em forma de jeito nenhum, mesmo com o trabalho que é feito diariamente com esses jogadores nos clubes que estão, né? Elias Cabrini Russo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Varanda Futebol Debate, nesse programa Redação Varanda. Muito legal ter você aqui pela manhã, nesse café da manhã matinal do Varanda. Um abraço para você, meu amigo Elias Cabrini Russo. Bom demais estar aqui com você, Marcão. Um ótimo dia a você, varandeiro. Obrigado pelo carinho. E siga a programação, né? Daqui a pouco tem o Santos Total, à noite o Alô Varandeiros novamente. Vídeos, né, Marcão? Tomara que aconteça alguma novidade boa para o Santos durante o dia de hoje. E com certeza você fica ligado no Varanda que você vai estar sabendo de tudo o que acontecer com o Peixe. Um ótimo dia a todos vocês aí. Um grande abraço.
Grande abraço pro Elias Cabrini Russo, para todos vocês, amigos varandeiros. Fiquem ligados que nesta quarta teremos muitas novidades e olha, talvez surja a primeira contratação do Santos. Hoje é um dia decisivo para Billy Arce, o Santos que quer garantias que não terá problemas financeiros contratando o jogador. Se o Billy Arce conseguir a sua liberação do Once Caldas, ele será jogador do Santos. Caso contrário, o Santos deve desistir da negociação do jogador equatoriano. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço para todos vocês. Um ótimo dia. Valeu, Redação Varanda de hoje. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau.